Eu quero começar hoje com um caso importante que Jesus havia feito uma cura muito linda e importante na mão de um homem que tinha a mão ressequida. Aí essa cura aconteceu e eu quero falar depois dela. Então, Mateus capítulo 12, o versículo 22. Aí ele disse o seguinte: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. E de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Presta atenção nessa declaração: de tal modo o curou. Talvez ele não fosse curado da cegueira, só da mudez. Ou não fosse curado da mudez, só da cegueira. Por quê? Porque ele creu só em parte. Aqui foi de tal modo, quer dizer, o homem acreditou na palavra, por isso que a gente está desde o início participando, e todo conhecimento a gente vai anotando, depois revisando. Não, eu estou crescendo na graça de Deus, eu já estou obtendo vitórias. Quando a gente passa por provações, temos que ter assim bastante coisa guardada no coração. Jesus vinha andando sobre as águas no meio de uma tempestade no mar da Galileia. Os discípulos acharam que era um fantasma e gritaram de medo. Os discípulos de Jesus fizeram esse papelão. Nós, discípulos de Cristo, às vezes fazemos papelão igual, que ficamos com medo de um problema. É só o doutor falar: o seu caso é muito sério, você já desmoronou, você já tem que estar lá armado. Você está falando, você está assim, mas é mais sério Deus que está em mim, eu vou vencer essa provação. Conta tudo que a ciência pode me dizer, doutor. Ela está contando e você está aceitando ali, comparando com a palavra de Deus. Não. Tudo que é em mim, bendigo o seu santo nome. Nós vamos ter que tirar um órgão seu. Aí você está assim: não, tudo que há em mim tem que bendizer o nome do Senhor. Não tem nada maligno em mim, não. Eu vou orar e Deus vai dar bênção. É uma maneira positiva de você ouvir a palavra e enfrentar o seu problema. Pode ser o pior, Deus vai lhe dar essa vitória. Continua dizendo aqui: e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Que Davi foi o grande vencedor e todo mundo esperava o filho de Davi chegar. E já começaram a entender que Jesus era o prometido. Aí os fariseus, os doutores da lei, que disseram, mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Olha só, dizia que Jesus estava expulsando demônio por Beelzebul. Aí Jesus, na sua paciência, ele sempre é paciente, mesmo que você erre, ele vai mostrar a você que o caminho do erro não é bom. Você tem que abrir diante de Deus, contar tudo o que aconteceu. Aí diz aqui: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse: Jesus conhece tudo, meu irmão, não minta. Você sabe por que Ananias e Safira foram mortos naquela reunião de Pedro? Porque eles mentiram ao Espírito Santo. Como assim? A pessoa que tinha condição vendiam bem e dava tudo na igreja, porque quando o judeu convertia, ele era expulso de cada sinagoga, não tinha emprego, não tinha onde comer. Então a igreja era uma emergência, teve que alimentá-los. No primeiro dia foram 3.000, depois 5.000, foram 8.000 convertidos ali, com família, imagine bem quanto. E um cidadão chamado Ananias, com a sua mulher Safira, disse: vamos vender aquela propriedade nossa, vamos dar para a igreja? E venderam. Quando receberam, mudaram de ideia. Ô Ananias, vamos fazer o seguinte, não sei se ela que falou ou ele que falou com ela, Safira, vamos fazer o seguinte: vamos reter parte do preço e vamos dizer que nós vendemos por tanto. Ele não precisava dar o dinheiro, era deles a propriedade, ninguém mandou vender, eles sentiam e vendiam. E eles queriam passar por verdadeiros benfeitores, gente de bem. Aí venderam, retiveram o preço, vai escutando. E ele foi na igreja entregar. Chegou aqui: Pedro, eu vim trazer aqui, no meio do culto, o custo daquela propriedade, o valor daquela propriedade que eu vendi. Está tudo aqui. Aí o Pedro olhou para ele e o Espírito Santo disse: tem erro aí. Ele disse: ô Ananias, você vendeu por tanto a propriedade? E o Espírito Santo falou no coração dele na hora: sim, vendi por tanto. Na hora que o Pedro perguntou, o Espírito Santo falou no coração dele: diga a verdade. Pedro, eu vendi por tanto, está todo o dinheiro aí. Aí o Pedro disse: por que você mentiu ao Espírito Santo? Você não está falando para o homem, não. O Espírito Santo tinha falado com ele. Aí o Ananias que eu ensi. E por que você mentiu ao Espírito Santo? Não tem mais jeito para você. Ele caiu morto.
Aí os rapazes pegaram, foram sepultá-lo. 3 horas depois chegou a Safira. Alguém viu meu marido por aí? Aí o Pedro, irmã Safira, vocês venderam a propriedade, portanto? Sim, senhor. E o meu marido trouxe todo o dinheiro aqui. Aí você olha, aí estão os rapazes que levaram seu marido, vão levar você também. Quando se mente ao Espírito Santo, a lição é, você se desliga de Deus. O Espírito Santo é que fala com a gente, que nos ensina a ser honestos. Nós não podemos mentir nunca, é verdade, por isso não fazemos nada de errado. Se perguntar, você vai dizer, fiz. Mas a pessoa não é qualquer um que às vezes perguntar, a pessoa que é de Deus, que quer ler, quer mudar a sua vida, lhe ajudar. Aí ele foi e fez. Aí o que acontece, voltando aqui agora. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por que os expulsam então os vossos filhos? Porque eles mesmos eram os vossos juízes. A escola de obreiros estava ali, e os filhos dele estavam aprendendo a expulsar demônio, curar os enfermos. A igreja precisa ter escola de obreiro, essa escola nunca pode parar. E quem é colocado para ministrar, tem que ser uma pessoa que anda com Deus. Ele está formando vidas que vão fazer outras vidas. Não pode ser um que, eu sei, o meu ensinamento é pesado. Não, no meu ensinamento não tem. Eu quero ensinar o que Deus está falando, o ensinamento de Deus. Mas a pessoa que não é um vaso limpo, como é que vai poder ser usado? A gente tem que rever tudo isso. Nós estamos preparando pessoas para ir para o céu e não para serem desclassificadas no último dia. Quando Jesus vier, vai ser no abrir e fechar de olhos. 2 multidões vão estar diante dele. O da direita, os que foram aprovados, e da esquerda, os reprovados. E dentre eles vai ter pregadores, vai ter obreiros, vai ter gente que faz boas doações na igreja, mas não quer se converter. Aqueles que estão à direita, Jesus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai por si o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os da esquerda, ele vai dizer, ide malditos por fogo eterno. Irmão, a cada passo nós estamos decidindo se continuamos com Deus ou não. Aí Jesus disse, o Pedro disse assim, sou eu, não tem mais. O Pedro, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus vem, o Pedro saltou do barco, começou a andar. Naquela hora o vento deve ter engrossado, as ondas aumentadas. Aí o Pedro temeu e começou a afundar. Ele reparou o vento e o mar agitado. E começou a afundar e gritou, me salva. Jesus levantou a mão. Pedrão, esse mesmo, não. Porque você duvidou, homem de pouca fé. Em outros palavras, você não podia ter feito isso não. Se eu não estivesse aqui agora, você ia morrer. Irmão, nunca faça coisa que vai poder tirar a sua vida. Que você pode se perder. Misericórdia de Deus, se não tiver para ir na hora, você vai embora. Aí o Pedro emendou. Quem você acha? Jesus carregou ele no colo? Não. Jesus foi ao barco e ele veio andando com Jesus. Caiu, se mente, você vai voltar a andar com Jesus, mas tem que confessar para Jesus e levar a bronca, entre aspas, porque é um conselho que ele está lhe dando, para você não fazer mais. Nós somos pessoas suscetíveis a erros, ele não. Mas quando estamos sendo usados por Deus, nós devemos usar toda a fé, porque aí não vão ser bem-sucedidos. Aí ele disse assim, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é por conseguinte chegado a vós o reino de Deus. O reino de Deus chegou, pessoal, e nós vamos então agir nesse reino. Vamos aplaudir a Jesus, irmão. Ali foi um pouquinho. O que me entristece, Blumenau é uma cidade rica, próspera, bonita. Não estava tempestade, a luz para. Foi, meu Deus, esse país nosso tem que melhorar. O pessoal tem que fazer coisa para não ter essas paradas. Aí, graças a Deus que a câmera filmou ali, pegou, e no escuro não pôde pegar toda a coisa. Depois voltou a luz no finalzinho, mas tivemos um prejuízo tremendo. Fica expulso administrador. Quando você lê, eu prometo, vou fazer isso, depois esquece tudo. Promessa de campanha, devia ser até caçado em seguida, que está mentindo para o povo. Tem que falar a verdade e fazer. Eu fico chateado e tenho que fazer o protesto, porque
A gente não estava num lugar, coitadinho, que não tem nada. Tem, mas o pessoal é prejudicado também, principalmente uma reunião como essa. Jesus visitou, o homem teve o problema, não andava, não sei de andador, e você viu ele ali, a alegria dele, da esposa, e essa alegria que Deus quer ver na sua vida. Eu estava falando ali em Mateus, então Jesus disse para eles que o reino de Deus, vamos voltar a Mateus, que nós vimos ali, aquele caso, no capítulo 12, e Jesus diz assim, versículo 28, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, consequentemente consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Chegou o reino de Deus, ele está conosco. Agora, como é que ele está? Vamos agora para Lucas 17, versículo 20, aqui é a escola do Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui com informação, isso aqui vai lhe ajudar. Lucas é logo depois de Mateus, Marcos, Lucas e João, então é fácil. Capítulo 17, versículo 20. E, interrogado pelos fariseus, olha os fariseus aí, iam toda a reunião de Jesus só para ficar perturbando o Senhor, mas o Senhor não ligava não, que ele dava lições para eles e para nós. Então eles chegaram e disseram o seguinte, e interrogado pelos fariseus, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nunca virá. Aí presta atenção. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa palavra que você começou a amar, que você não conhecia, era religioso, mas não recebia nada. Aquilo ali entrava vazio e saía vazio, não tinha acréscimo de nada, não tinha mudança. O Evangelho não. Paulo dizia, o Evangelho é o poder de Deus. No Evangelho você encontra o poder que cura qualquer doença, qualquer situação, estou lhe falando sério, como acontecia com Jesus. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele veio como homem igual a um de nós. Só que ele se encontrava na palavra, cria e exercia autoridade. Quando você se encontra na palavra, que ela fala a seu respeito, e você crê no que ela diz e exerce a sua autoridade, a vida muda para você. Você pode estar no pior problema, falido. Isso quer dizer que Deus vai me dar dinheiro? Não quer dizer não, Ele diz para você que Ele dá. Você tem que acreditar. Agora, o ganancioso só quer no Evangelho para receber dinheiro? Não. Você tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Ele é um reino organizado. Sem você buscar o reino de Deus, está em Mateus capítulo 6, 33. Ele diz assim, buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que só quer a cura, né? Eu quero só a cura, não vai conseguir. Deus quer mudar o seu interior, porque você pode estar curado, presta atenção que isso é sério. Olha para o missionário aqui, não repara a gente não, repara o missionário. Tem gente deixando o diabo tirar a atenção dele para os outros. Deixa quem chegou atrasado, quem chegou agora, se é bonito ou feio, problema da pessoa. Olha para aqui que Deus está falando no seu coração. Você tem que buscar o reino de Deus que soluciona o seu problema na raiz, na árvore. Aí Jesus, nem dirão ele ali ou ele aqui, porque o reino de Deus está entre vós, está entre nós, irmãos, aquele mesmo reino que Jesus pregava e ensinava, que você vai ver agora o que acontece quando ele está entre vós. Aí ele disse aos seus discípulos, dias virão em que desejareis ver os dias do Filho do Homem e não vereis. Preparem-se, eu estou dando um exemplo, eu vim como exemplo, mas vai ter dia que vocês vão querer ver aqueles dias meus, mas não vão ver mais. Nós não vamos ver hoje, Jesus não vai voltar aqui fisicamente, não, ele está pelo Espírito Santo e na palavra que se prega é que ele o abençoa. Tudo que acontece aqui é por causa da palavra de Deus. Na reunião de manhã eu vibrei, eu fiz oração com o pastor Jaime e fui para o escritório, estava eu e um outro irmão lá, no monitor da televisão. Meu irmão, você não acredita quantas pessoas foram curadas, foi uma atrás da outra. Uma mulher está sentada aqui na frente, eu me emocionei, o intestino dela estava com caroço que saiu, o doutor disse que era câncer, aquele caroço impedia de sentar, ela sentava com cuidado aqui, depois da oração, eu disse, eu estou sentando, não sinto mais nada. Aí o pastor disse, a pastora aqui vai com a senhora no banheiro, a senhora se examina, ela voltou, entrou, eu falei, não entrou não, ele foi embora, Deus não ia pegar o que saiu com câncer para enfiar lá dentro, não,
Ele tirou tudo aquilo ali. Irmãos, esse reino de Deus está entre nós, é a solução nossa. Mas se nós não buscarmos o reino de Deus, sua justiça, nós não teremos as outras coisas acrescentadas. Aí continuamos devendo aluguel, continuamos falindo, eu não tenho sucesso na vida, meu casamento não presta, e tudo isso é coisa do reino do diabo. Nós estamos agora sendo mudados para o reino de Deus. Aí ele diz: porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior dos céus até a outra extremidade, assim será também o filho do homem no seu dia. Hoje é dia do Filho do Homem, quer dizer, de operar na sua vida. É uma coisa tão rápida que você não planeja o relâmpago, não tem quem pode planejar. Aí as autoridades dizem: em dias de tempestade não fica debaixo de uma árvore, não caminhe sozinho, porque você tem energia e atrai o raio, você é um puxador de raio. Então o que você faz? Se guarde, fica dentro de casa. Mas tem pessoas, quase todo ano, esse ano não aconteceu. Aqui em Santos, graças a Deus, vem família do interior, está chovendo em tempestade, estão andando na praia. Teve um dia que morreu com todo mundo, um raio veio e matou eles. Então o Jesus está comparando com o relâmpago. Não se pode prever, mas quando tem fé, ele vem e cura, às vezes durante a pregação. A pessoa lá sentada, manda o mal embora, mal incurável, ou curável. Ele vai embora e a pessoa é abençoada. Continuando agora aqui, no versículo seguinte: mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Infelizmente estão reprovando. A pessoa está buscando festa do mundo, carne, quando deveria buscar espírito. E às vezes, ao invés de consagrar para trazer um recado como esse, não, vão fazer um show bonito que a igreja enche. Eu quero igreja cheia de pessoas que estão sendo mudadas por Deus, não de pessoas que estão sendo enganadas na igreja. Irmão, nós temos que ser de Deus. Eu sou de Deus, a minha vida é estar ao pé de Deus, a sua vida é estar ao pé de Deus. E aí Deus abençoa em nome de Jesus. Amém?